emphasized the role social media companies must play in enforcing them. Under the law, they must find accounts belonging to under 16-year-olds. They must deactivate accounts belonging to under 16-year-olds. They must find ways that people are circumventing the system or attempting to circumvent the system and ward that off as well. She said the new law is not a complete solution, but an important step towards reducing harm to young children. We don't think it's going to be a cure, but it will be a treatment plan for the harm that kids are suffering on social media. So it is world leading, and we expect it to look a bit untidy as the laws roll out, but all big reforms do, and this is about creating cultural change in Australia where the norm switches from everybody being on social media. Wells said the government is prepared to make improvements as the need arises. Quando uma sociedade decide mexer nas regras que moldam a vida de seus jovens, o mundo inteiro presta atenção. E foi exatamente isso que aconteceu na Austrália, quando entrou em vigor a primeira proibição oficial do mundo que impede menores de 16 anos de acessarem redes sociais. Uma medida que, para alguns, representa proteção, para outros, um passo perigoso em direção ao controle estatal. No centro dessa história está a pergunta que muitos países vêm ignorando há anos: quem deve proteger as crianças dos efeitos das redes sociais? O governo, os pais ou a própria indústria? A nova lei determina que plataformas como TikTok, Instagram e Snapchat devem bloquear o acesso de menores de 16 anos, exigindo verificação obrigatória de idade e aplicando multas pesadas às empresas que permitirem descumprimento. É uma resposta direta ao aumento de casos de ansiedade, vício digital e problemas de saúde mental entre adolescentes, além de incidentes envolvendo exploração online e cyberbullying. O governo australiano afirma que a decisão pode inaugurar um novo padrão global, algo que outros países inevitavelmente terão de acompanhar. A mídia de centro descreveu a medida de forma factual e preocupada. Para esses veículos, a Austrália tornou-se o palco de um experimento social gigantesco, onde o Estado tenta equilibrar segurança e liberdade em um ambiente digital que, até agora, cresceu sem supervisão adequada. Esse tipo de cobertura destaca dados científicos, entrevistas com especialistas em saúde mental e comparações com legislações da Europa e da Ásia, mostrando a medida como uma tentativa urgente de responder a um problema real, ainda que cercada de dúvidas sobre como será implementada. Já a mídia de esquerda enfatizou o lado humano e pedagógico da decisão. Para esses jornais, o banimento é resultado da pressão crescente de pais, psicólogos e educadores que vêm alertando há anos sobre os danos das redes sociais nos cérebros em desenvolvimento. A narrativa foca no bem-estar dos jovens, na necessidade de proteger menores de empresas que lucram com o engajamento compulsivo e na urgência de criar regras que limitem a influência de algoritmos que moldam comportamentos. Alguns veículos chegaram a destacar protestos estudantis que surgiram contra a medida, argumentando que a solução deveria vir por meio de educação digital e não de proibição. Mas ainda assim, tratam a iniciativa como parte de um debate legítimo e necessário. A mídia de direita, por outro lado, abordou o assunto sob uma lente totalmente diferente. Para esses veículos, a proibição é menos sobre proteger crianças e mais sobre dar ao governo um poder sem precedentes sobre a vida privada das famílias. Eles descrevem a medida como um avanço perigoso do Estado sobre liberdades individuais, alertando que forçar plataformas a coletarem ainda mais dados de verificação pode aumentar riscos de vigilância e comprometer a privacidade de todos. Alguns comentaristas vão além, argumentando que essa decisão pode se transformar em um precedente para a censura
intervenção estatal em assuntos domésticos e restrições digitais cada vez mais severas. E assim, entre aplausos, críticas e incertezas, a Austrália se torna o primeiro país do mundo a testar até onde um governo pode, ou deve, ir para proteger seus jovens de um ambiente digital projetado para capturar atenção a qualquer custo. Cada narrativa conta uma história diferente, mas todas concordam em um ponto. O resultado desse experimento será observado de perto por nações do Ocidente e do Oriente. Se der certo, poderá ser o início de uma revolução na forma como entendemos redes sociais e infância. Se falhar, será lembrado como um aviso sobre os perigos de tentar controlar o incontrolável. No fim das contas, a medida revela algo maior do que a relação entre jovens e tecnologia. Ela expõe o dilema de uma era em que governos tentam correr atrás de um mundo digital que evolui mais rápido do que qualquer legislação. E resta a pergunta que ecoa longe da Austrália: quem realmente deveria traçar os limites do que é seguro no universo online? O futuro, como sempre, será decidido no campo onde política, tecnologia e sociedade se encontram, e onde nenhuma escolha vem sem consequências.